Olá, bom dia pessoal! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um Amor na Mídia. E olha quem está comigo aqui hoje em Goiânia, fazendo uma live aqui juntos. Uma live. Exatamente. E hoje, pessoal, nós vamos discutir o filme Como Eu Era Antes de Você. Né? Não sei se vocês já viram, recebi muitas mensagens de algumas pessoas falando que queriam ver essa análise. Eu tava pensando uma coisa, sabe, Léo? Que na verdade a função do Amor da Mídia é desconstruir, né, todas as ideias românticas distorcidas que esses filmes eles constroem dentro de nós, né? Apesar da maioria de nós sabermos que aquilo lá é uma ficção, ainda assim as ideias que são vendidas, né, por esses filmes são ideias que grudam na gente, né, que deixam a gente impregnado. E a função do Amor da Mídia é justamente isso, né? Nada ficará no lugar, né, Léo? Exatamente, a gente começar a futricar aí nessas coisas que estão acontecendo com as pessoas que vivem com a gente, na nossa sociedade, na nossa cultura, que às vezes a gente não percebe. Eu vou te falar, viu? Esse tema aí desse filme é um tema muito presente em consultório médico. Eu, como médico, fiquei muito tocado com a história desse filme. Vou abrir aqui pra vocês com uma sinceridade absoluta. Eu fiquei me sentindo mal, não... Assim, o final pra mim eu fiquei, nossa, pra que eu fui me meter com isso? Porque traz aí uma realidade que acontece nos casais, né, pessoal? Os problemas de saúde, as doenças existem, né? As tragédias, coisas difíceis acontecem dentro dos casamentos e dos relacionamentos. E já vi bastante essas histórias durante aí a minha jornada médica nesses últimos 10 anos. Então vamos começar, Lu. Vamos lá. Pessoal, Como Eu Era Antes de Você, na verdade é um filme, né, que foi adaptado de um livro e conta, né, a típica história de uma mocinha que tem todo o perfil de ser inocente, pura, né? Ela é a representação das coisas boas. Se você vê lá a Luísa, né? Ela é a representação das coisas boas, né? Então, da inocência, da pureza, né? E aí nós temos, por outro lado, o Will, que seria então a representação de alguém que tá quebrado, né? Alguém que tá com problema, alguém que tá ranzinza, que é agressivo, né? Vocês podem observar, gente, que não é só nesse filme, tá? Em vários filmes nós vamos ver esse tipo de polaridade entre os personagens principais, principalmente a mulher com esse estereótipo de pureza e o homem com esse estereótipo de alguém que precisa ser resgatado, alguém que precisa ser salvo, alguém que precisa de algum tipo de cura. E o filme, ele se constrói todinho nessa tentativa da Lu salvar o Will, e ela se coloca muito dentro desse papel. E a Lu, gente, ela é um arquétipo, ela é um estereótipo de pessoa que tá aí dentro das relações amorosas que tem complicações, tá? A Lu é a boazinha, ela é a boazinha. E dentro desse perfil de pessoas que são boazinhas, que tem uma preocupação excessiva com o outro, que investem muito a sua energia de ação, de preocupação com os familiares, com os namorados, a gente tem um comportamento muito típico da boazinha. Os bonzinhos, pessoal, geralmente eles têm muito medo de ser rejeitados, medo de não ser aceitos, e eles começam a moldar o seu comportamento num esquema de funcionamento em que eles sempre estão tomando atitudes para evitar entrar em contato com essa sensação de que o outro não gosta dele. Então, o bonzinho, né, Lu, ele se sente inferior, ele se sente menor, ele se sente pequeno. E qual que é o mecanismo que o bonzinho faz, mesmo sem perceber, para adquirir importância e para se sentir maior? O bonzinho, ele entra como herói da vida das pessoas, ele entra como salvador da vida das pessoas. E a Luísa, a personagem desse filme, né? Eu acho que o roteiro e a direção quis pintar ela assim, de uma forma muito caricata, porque essa história dela gostar de roupa muito colorida, dela ser meio fofinha, né? Eu acho que é bem intencional para justamente ficar escancarado que ela é a pura bondade, que ela é a pura necessidade de ajudar, né? Que ela é muito, assim, muito ligada no altruísmo. Só que até em alguns momentos do filme, não de forma tão profunda, mas em algumas pontuações,
a gente percebe que essa questão dela sempre estar olhando para o outro e querendo fazer coisas para o outro faz com que ela abandone os seus próprios projetos, faz com que ela fique limitada no seu próprio estilo de vida, no seu jeito de viver, e faz com que ela tenha muito medo de desbravar novos objetivos. Sim, exatamente. E pra mim o que me chama muita atenção dessa configuração, né, da forma como o filme foi contado, gente, é que, não sei se vocês prestaram atenção, é uma forma de recontar a história da Bela e da Fera. Eu fiquei pensando, gente, ele mora num castelo, ele mora literalmente num castelo. Ele é alguém que sofreu Literalmente, é verdade. Literalmente, ele mora num castelo, gente. Então, novamente, olha todo o estereótipo, né, a representação do príncipe que foi amaldiçoado, né? Então, era um cara que, ele mesmo fala que ele era arrogante, ele conseguia fazer tudo, ele sofre um acidente de moto, e aí ele fica tetraplégico e ele vai morar num castelo extremamente bonito, extremamente rico, né? Então e muito mal-humorado, descrente da vida, agressivo, irônico, né? Que é totalmente, se a gente fosse pensar lá na Bela e a Fera, o estereótipo da fera. E aí vem a Luísa, que chega no castelo para ajudar os pais. Gente, é muita Bela e a Fera. Ela chega no castelo para ajudar os pais, porque o pai estava desempregado. E tem todo o estereótipo da Bela, né? Inclusive, a gente falou isso no outro filme, Como Se Fosse a Primeira Vez, né? Gente, ela é infantil. Você pode ver tudo, como ela é infantil, como ela tem uma pegada não só da inocência, né? Mas uma pegada que você vê que ela é uma menina, né? Ela se coloca muito como uma menina. E uma menina, assim, inocente, às vezes até meio boba, sabe? Meio sem reação, sem malícia, né? Às vezes sem jogo de cintura em relação à vida. E eu acho que é interessante porque, infelizmente, gente, nós mulheres nos identificamos muito com personagens como a Lu. Por quê? Porque dá a entender, primeiro, se você é uma mulher boazinha, você vai se identificar super, né, com a personagem da Lu. Se você é uma mulher que tenta o tempo todo ajudar a família, os amigos, coloca nesse lugar. Nunca fala o que você quer, como acontecia com o namorado da Lu. Ela nunca falava o que ela realmente queria, como é que ela se sentia, né? A gente tem uma identificação, e não é uma boa identificação, porque estar no papel da Lu é como o Léo falou, estar nesse papel do boazinha, né? E que vai trazer uma série de dificuldades e fantasias. Veja bem, o que eu gosto desse filme, o Léo detestou o filme, mas o que eu gosto desse filme é que o final dele é realista. Porque a Lu, ela fantasia que ela tem um poder, né, que ela não tem, e ela passa o filme todo tentando salvar o Will, dar sentido para a vida do Will, né, para que ele não fosse fazer o suicídio assistido. E ela acredita de verdade que o amor dela, a dedicação dela, vai conseguir tirar isso da cabeça dele, né? E ela fica extremamente desapontada e se sente fracassada quando, na verdade, ela não consegue, né? Olha como é interessante. E aquela sensação que a Lu tem quando ele mantém a decisão dele, né, de fazer o suicídio assistido, é o que muitas vezes nós sentimos, mulheres boazinhas, quando a gente se propõe a salvar, a mudar alguém e a gente não consegue fazer isso. A gente se sente fracassado, incompetente, como se não fôssemos especiais o suficiente, ou como simplesmente a gente fica na insuficiência. Quando, na verdade, nada do que ela poderia ter feito iria alterar a decisão dele. Exatamente, Lu. E assim, é uma história sobre projeção, né, Lu? Por que projeção? Isso que a Luísa acabou de explicar, pessoal. Ela tinha as próprias convicções e ela tinha aquilo que ela achava certo para a vida dele, né? E assim, e interessante é que se você rever esse filme, você que está aqui com a gente hoje, que está ouvindo a gente pelo Spotify, se você já assistiu esse filme, reveja esse filme e presta bem atenção nesse dado. Em momento nenhum, ela comunica a ele quais são os planejamentos que ela está fazendo para a vida dele e para o tratamento dele. Ela simplesmente executa um plano que ela acha que vai ser incrível e que ela vai conseguir modificar a visão que ele tem da própria doença e a visão da própria forma que ele tem de existir. E aí ela vai igual ao rolo compressor, né? Entendendo que a vida do outro vai funcionar de acordo com a sua própria vida e entendendo que o outro também irá pensar da mesma forma que ela pensa, né? E aí que a frustração acontece.
Porque ela projeta conteúdos afetivos, de pensamento, de ideias e de projetos no outro. Ela projeta o que é dela no parceiro. Só que em momento algum ela tem esse papo com o parceiro, ela não conversa com o parceiro. E aí na hora que chega, né, o encontro dos dois mundos, em que o parceiro comunica aquilo que ele realmente quer para a própria vida e o que ele realmente acha da própria existência, da própria doença, ela fica simplesmente chocada, frustrada e se sente fracassada diante do direito de uma pessoa decidir sobre a sua própria vida, sua própria história. E, gente, não é que eu não gostei do filme. Eu gostei do filme, mas o que me chocou nesse filme é que é um filme que é vendido como uma dramédia, né? Uma dramédia romântica, né? Um filme de romance, uma coisa que é para aquecer o coração, mas que fala de temas muito pesados. E, assim, ao final do filme, a sensação que eu tive foi uma sensação de melancolia, né? E de ter que lidar com uma questão que é tão delicada e que não tem muito a ver com essa, vamos dizer assim, com essas confusões que acontecem nessas comédias românticas, né? Assim, é um tema bem denso, sim, né? Sim. E olha como é que também é interessante, gente, nós temos falado aqui desses filmes, o papel da salvadora é algo que vai acontecer em vários filmes com temas diferentes, né? Esse tema, o salvamento, ou a mulher salvando o homem, ou o homem salvando a mulher, é um tema muito típico dos filmes de romance. E a gente precisa questionar muito esse lugar, porque cria a fantasia, de fato, ou que eu tenho o poder de salvar o outro da vida dele, ou que o outro tem o poder de me salvar da minha própria vida. E isso é uma grande fantasia, tá, gente? É uma imensa fantasia. Nós não temos esse poder, tá? E o tema salvamento também é importante, pessoal, porque os salvadores, eles não ocupam esse papel só nos relacionamentos amorosos. Eles ocupam muitas vezes, aliás, a construção do papel do salvador, da salvadora, é uma construção familiar, né? Então, é muito importante que você aí comece a observar se você não assume esse papel de ser o salvador da sua família, ou a salvadora da sua família. O que seria ser o salvador ou a salvadora da família? É aquela que pega toda a responsabilidade para si mesmo, que resolve o problema de todo mundo, que todo mundo vai atrás para que ela faça alguma coisa, né? É quase como se fosse uma chefe de família, é como se você fosse mãe ou pai de todo mundo da sua família, entendeu? E aí concentra-se em você uma expectativa de que você sempre vai saber o que fazer e você sempre vai dar conta de tudo. Esse é o lugar da salvadora. E a Lu, ela ocupava isso na família dela também, né? Então, assim, a irmã dela, por exemplo, pede para que ela continue o trabalho para ela ir viver a vida dela, né? Ela ia ocupando, ela ficava lá, né? Ela tinha vontade de conhecer o mundo, mas ficava lá porque precisava ajudar os pais, isso nem era uma possibilidade. E o que é interessante é que ela já tinha esse papel de salvadora, e quando ela conhece o Will, ela imediatamente tem uma conexão emocional com ele, né, que tem muito a ver com essa coisa do salvamento, mas perceba que ela vai deixando a vida dela de lado para focar na vida dele. Ela deixa o namorado dela de lado até eles terminarem, então ela vai deixando o namoro, que não era um namoro muito assim de qualidade, mas era um namoro, né? Ela vai deixando, ela passa a dormir lá, ela tem vezes que ela não volta para casa, então ela passa a se dedicar única e exclusivamente a ele. Isso é um movimento muito comum desse processo de salvamento e muito comum do quadro de dependência emocional. A vida dela passa a girar ao redor dele. E olha que o tempo todo ele tá falando assim, vai fazer as coisas, né? Vai viver sua vida, vai conhecer o mundo. O tempo todo o Will incentiva ela a ir para a vida. E ela, quanto mais ele incentiva, mais ela foca nele. Então a gente tem que tomar muito esse cuidado dessa postura. O salvamento, como o Léo explicou, ele pode ser muito sedutor para uma pessoa boazinha, porque traz uma pseudo-sensação de poder, gente. Mas é uma pseudo-sensação, porque ela não é real. E tanto é que quando o Will comunica a ela, né, que ele não queria ser salvo, além de se sentir fracassada, ela fica com raiva dele. Ela fica com raiva dele, né? É como se ela tivesse feito um monte de coisa e ele estivesse sendo egoísta. Inclusive, ela chega a falar para ele isso, que ele era egoísta, né? Por não considerar tudo aquilo que ela tinha feito para fazê-lo ficar. Na verdade, era ela que estava sendo egoísta e não estava vendo as necessidades dele.
Isso é bem comum, né? Quando a gente pensa no salvamento, a gente quer salvar o outro de acordo com o que a gente avalia que ele precisa ser salvo e não escutando quais são as reais necessidades do outro. E esses são os resultados que vocês vão conseguir colher com a postura de salvador, tá, gente? O resultado é sempre esse. Porque isso é um ciclo de ferida emocional, né? Você se sente diminuído, você se sente inferiorizado, você sente que você não é aceito. O que você faz para você não entrar em contato com essas sensações? Você se coloca como se você fosse um sobre-humano, um super-herói e começa a resolver os problemas de todas as pessoas, muitas vezes sem que as pessoas peçam, tá? E no final desse rolê, você termina frustrado, chateado, às vezes termina brigando com algumas pessoas que você conhece ou que você tentou salvar, sendo taxado de uma pessoa sem graça, prazer e intrometida, tá? E muitas vezes, e de novo você se sente rejeitado, você se sente inferiorizado, você se sente menor. E com a Lu foi isso que aconteceu. Ela saía de uma postura, de uma falta de sensação de valor para si própria, se misturou com a vida de outra pessoa e tentou resolver problemas que não eram dela e que ela não tinha capacidade de resolver. E no final desse rolê, onde que ela acaba? Frustrada, se sentindo rejeitada e se dando conta da sua própria sensação de ser pequena, né? E em relação à infantilidade da Lu, isso se conecta muito com a forma dela agir. Porque a questão dela ser salvadora da família faz com que ela jamais se posicione como uma mulher nessa história. Ela é uma mulher. A atriz Emilia Clarke, que fez a Daenerys, né, do Game of Thrones, ela é uma mulher que deve ter mais de 30 anos, provavelmente. Ontem eu estava observando isso. Ela tem, né, já ruga na testa, ela já tem algumas rugas assim, de pessoas de mais de 30. Mas ela é pintada de uma forma muito infantilizada na história. Tem uma hora, gente, que ela tá com a roupa amarela, com a meia calça amarela de listrinho preto e um cabelinho assim, que ela tá parecendo uma criança vestida de abelha. E assim, eu fiquei olhando isso ontem e falei, cara, ela tá parecendo uma criança fantasiada de abelha. E essa postura de salvadora faz com que ela sempre fique misturada com a própria família e com que ela não adquira a sensação de que ela é uma pessoa, de que ela tem individualidade, né? E esse fato de estar sempre misturado com a família faz com que ela frequente o trabalho e conheça esse novo amor de uma forma praticamente adolescente, né? Sim. Ela, o que ela faz? Ela tá em casa, fala com os pais os problemas que acontecem, vai trabalhar e volta. Aí conversa com a irmã como se elas tivessem 12 anos. Sim. Né? Isso foi algo que me chamou muita atenção, porque é algo que se reflete claramente na personagem no sentido de essa personagem, ela é ideal para esse filme, gente, por quê? Se a gente tem um personagem masculino que está tetraplégico e ele não tem capacitação de desenvolvimento sexual, a gente tem que fazer ele parear com uma personagem que é assexuada, né? E, gente, essa é uma combinação que é muito comum. Pessoas que se portam como salvadoras, como heroínas, que se sentem muito inferiorizadas e diminuídas e que querem ser boazinhas demais e ficam nesses papéis muito infantis, também levam essa infantilização do existir para a sua própria sexualidade. Então vocês podem reparar nesse filme que a personagem ela não tem sexualidade, né? É um amor fofo, é um amor do cuidador, né? É um amor que só tem assim um contato, um beijo na boca, mas a ideia é que... Casto, né? Um beijo casto. É um amor casto, muito bem, é isso mesmo. E é um amor que o roteiro tenta passar pra gente, que é assim, esse é o maior amor do mundo, o amor mais bonito que pode existir, que é o amor de conexão e o amor do cuidado. Gente, isso é muito perigoso, muito perigoso. Porque você não pode ter um relacionamento em que você é um homem e sua esposa é uma mulher, você é uma mulher e está se relacionando com outra pessoa que tem sexualidade, sem que vocês tenham vida sexual, sem que vocês se portem como adultos em relação aos seus desejos, né? A sua libido. Você não pode manter um relacionamento amoroso, gente, de casamento, de namoro, de romance, sendo cuidador do seu parceiro, ou sendo assim, ou duas pessoas fofas que se relacionam, né? Tipo, vivem de beijinho, saem de mão dada. Isso aí, quando começa a acontecer, podem reparar. A caracterização dessas relações, ela começa a ser alterada. Você vai para um sentido de amor de irmão, você vai para um sentido de amor de familiar, amor de amigo, né? Então isso tem que tomar muito cuidado para que não aconteça e tem tudo a ver com a sua posição de se colocar como salvadora. Presta bastante atenção.
E ainda para falar do salvamento, gente, quando a gente pensa no salvamento, existe algo que chama-se ciclo da vítima, tá? E a gente precisa tomar muito cuidado, porque o que acontece, qual é a dinâmica do salvamento, tá? No filme a gente vê isso com um pouco mais de sutileza, mas na vida real geralmente isso é bem escancarado. Como é que é o ciclo da vítima, pessoal? Você encontra uma pessoa que não te pediu para ser salva, mas você assume a postura de salvamento. Então, é muito típico, né, a gente achar que homens quebrados, o que seriam homens quebrados? Homens com problemas, né? Homens com problemas emocionais, com dificuldades, bloqueios. A gente encontra um homem assim e a gente assume para nós mesmas, né, o papel de salvá-los, mudá-los, transformá-los em pessoas abertas, disponíveis emocionalmente, bons maridos, bons pais. A gente assume essa jornada, né, do salvamento. E aí você investe toda a sua energia, tira a energia de outras áreas da sua vida completamente para investir nesse salvamento dessa pessoa. Só que o que acontece? Como não tem ninguém que salva ninguém, né, pessoal? Não funciona. O salvamento, ele não funciona. Você pode ter no começo a ilusão de que está funcionando, mas quando a gente vai avaliar de verdade, o salvamento, ele não funciona. Aí quando você percebe que o salvamento não funciona, o que você faz? Você fica com raiva, que foi o que a Lu fez. Você fica, porque que absurdo você se dedicar tanto e a pessoa não mudar, sabe? Você fica indignada, se sente injustiçada porque você investiu tanto tempo, né, tanto carinho, tanta dedicação e a pessoa teve a ousadia de não mudar. Aí assim, você vai do salvamento, né, para um lugar muito irritadiço. Quando você começa a ficar irritada com isso, geralmente ou você se retira da relação ou você começa a atacar o outro, né? Porque você tentou salvar, ele não vai ser salvo, você começa a apontar o dedo na cara dele, falando o quanto ele é ruim, o quanto você está decepcionado, o quanto ele não era o que você gostaria que ele fosse. E aí o que acontece? O outro muitas vezes pula fora. E aí quando ele pula fora, aí você se sente abandonada e se sente a pior das vítimas do universo. Porque veja bem, você se dedicou a sua vida a essa pessoa para que ela mudasse, se tornasse alguém melhor. Essa pessoa não só não mudou, como decidiu que não queria ficar com você. Aí você vai para esse lugar de profunda dor, profundo sofrimento e se vitimiza. A gente vê isso bem sutilmente no filme, mas na vida real isso é terrível, sabe? As pessoas se sentem assim. E aí elas ficam com raiva de si mesma, elas ficam com raiva das outras pessoas, ficam com raiva do amor, raiva do parceiro, raiva de Deus, por conta de todo esse processo do ciclo do salvamento, que é o ciclo da vitimização. Então, gente, o pior lugar para se estar num relacionamento amoroso é no lugar do salvamento. É o pior lugar. Exatamente, o Djalma acabou de falar isso, e aí a pessoa faz o papel de vítima e ela deixa de ser responsável por si mesma. Exatamente, pessoal. A pessoa ela tenta forçar uma barra, fazer com que as pessoas se modifiquem de acordo com o seu próprio pensamento e de acordo com suas próprias vontades, né? E faz isso porque ela tem uma necessidade de se sentir grandiosa diante do outro. E quando o outro vai lá e fala assim, olha, esse projeto que você fez aqui pra minha vida, ou você tá fazendo pro nosso relacionamento, não é meu, eu não quero, eu não gosto, não obrigado, estou servido, né? O que geralmente as vítimas fazem? Elas não entendem que esse processo de frustração é responsabilidade delas e entram numa postura de culpabilizar o outro, a vida, o universo, o destino, o mapa astral, o Mercúrio retrógrado, né? Exatamente. Mas aí que o trabalho do tratamento de saúde mental, da psicoterapia, né? E às vezes a gente precisa até fazer algum período de medicação mesmo para tirar a pessoa dessa frustração muito intensa, dessa depressão, é que a pessoa precisa entender quais são as responsabilidades dela nessa história. E a pessoa precisa assumir essas responsabilidades para que ela consiga crescer, perceber o que acontece com ela dentro do ciclo da vítima, né? Para que ela não repita isso em outros relacionamentos amorosos e nos relacionamentos da própria vida, né? Sim. Pessoal, as salvadoras, as heróicas, as pessoas que têm esse perfil, elas fazem esse par e elas têm essa dificuldade, não é só com os parceiros amorosos. Os familiares que passam por esse processo de salvamento, eles também sofrem muito com isso. Uma situação que eu vejo muito em consultório e também nas sessões de psicoterapia
é que pessoas que se disponibilizam a salvar os familiares, depois elas não são benquistas dentro dos ambientes familiares. Porque elas ficam numa postura de controladora, de mandona, elas ficam numa postura de atrito muito constante, porque a vítima, gente, ela tem essa postura da cobrança, né? Ela tem essa postura da cobrança e ela só entende gratidão quando as pessoas devolvem da forma com que ela acha que deve ser devolvido, com a forma que ela acha que é certo. Então vocês podem reparar, as vítimas e as pessoas que assumem postura de salvamento dentro das famílias veem os familiares como ingratos, veem os familiares como pessoas que não valorizaram o esforço dela, né? E isso é uma história que está muito presente dentro dos ciclos familiares, né? Eu vejo isso muito acontecendo com pessoas que têm irmãos e são pessoas mais velhas, né? E aí vão ali socorrendo os irmãos e acabam que vão acontecendo os atritos entre os irmãos, porque essa pessoa que se dispôs a salvar não se sente recompensada, não se sente gratificada diante das posturas do outro. E o que aconteceu com a Luiz, se vocês pararem para pensar, gente, é mais ou menos isso, né? Poxa, fiz todo esse planejamento, investi em todas essas experiências para fazer com que ele ficasse feliz, para fazer com que ele mudasse o rumo da forma de ver a vida dele, a doença dele, e é isso que ele faz comigo? Ele continua querendo fazer o que ele sempre quis, não quer fazer o que eu quero que ele faça, né? Então olha como é interessante vocês observarem isso, e aí entra a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é você olhar para aquilo que é seu e assumir a responsabilidade do que é seu. Assim você constrói a autoestima. Assim é uma forma de você enxergar a sua grandeza de uma forma real, de uma forma palpável, de uma forma que não vai se esvaziar. A vítima, gente, ela não tem autoestima, tá? A vítima, quando ela entra na frustração e no desafio, ela entra numa atitude que se reflete através do seguinte pensamento: tá vendo como eu não presto? Tá vendo como eu não dou conta? Tá vendo como eu nunca vou ser aceito? Como eu nunca vou conseguir? Porque o destino não deixa, o mundo não deixa, as pessoas são ruins, elas me impedem, né, de viver a felicidade. Isso é um pensamento muito perigoso. E, gente, num relacionamento saudável, tá? A gente precisa entender que é um relacionamento entre dois adultos. E a gente precisa tratar o outro como adulto e ser tratado como adulto também. Quando a gente vai para a posição do salvamento, há um desequilíbrio nessa relação, porque o herói, o salvador, ele está acima da outra pessoa. Por isso é muito comum a pessoa que quer salvar ir para um lugar de mãe, ir para um lugar de pai, porque como é você que acha que você consegue salvar, ou seja, o poder teoricamente é seu. Você se coloca muito acima do seu parceiro ou da sua parceira, julgando que você tem mais competência, mais habilidade para resolver os problemas que são dele. Esse desequilíbrio, gente, de se colocar acima no relacionamento é terrível. Primeiro, porque acaba com a sexualidade, porque quando você vai para o lugar de pai e de mãe, acabou a sexualidade. Segundo, porque quando você faz isso, você se coloca acima do outro, você vai para uma postura, fiquem chocados, tá, pessoal? De arrogância. Você se sente melhor do que o outro. Quando você quer salvar o outro, você se sente melhor do que ele, porque você julga que ele é incapaz de gerir a própria vida e você se julga mais capaz do que ele de gerir a vida dele. Isso é horrível na relação. A outra pessoa muitas vezes se sente humilhada, ela se sente diminuída, ela se sente controlada e ela vai fazer uma resistência para que isso não aconteça. Isso é terrível, gente. Esse lugar que a gente acha que é nobre de salvar o outro, muitas vezes humilha o outro e deixa o outro num lugar infantil diante da vida dele, sabe? É ruim para você e é ruim para outra pessoa. Se você quer ter uma relação saudável, vocês vão precisar de igualdade. Você tem que tratar o outro como um adulto. Nossa, por favor, eu tô aqui pensando, gente, isso que a Luísa falou, isso é cemitério de amor, tá? É cemitério de amor. Se você tá se colocando acima, ou o seu parceiro se coloca acima e você fica abaixo e vice-versa, isso aí já a sua relação tá fadada a morrer. É o começo do fim. Isso é o começo do fim. Quando você cresce pra cima do outro, ou quando o outro cresce pra cima de você, isso é o começo do fim, porque muda completamente a dinâmica da relação. Não se tem respeito quando isso acontece. Quando eu julgo que eu sei mais da vida do outro do que ele, isso é uma falta de respeito tremenda.
mendiga, sabe? Fora que é uma arrogância gigantesca. E veja bem, o outro vai tentar te colocar no lugar que é o seu, viu? Ele vai fazer resistência, ele vai te pirraçar, ele vai ficar pior ainda do que aquilo que você gostaria, como se vocês estivessem numa queda de braço. Ninguém ganha com isso. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente acha que nós temos a fantasia de que estamos fazendo o bem, de que vamos melhorar a vida do outro, mas isso geralmente é a sentença final do nosso relacionamento. Gente, vocês estão falando coisas incríveis aqui. Peraí que eu vou parar, porque vocês já falaram coisas muito boas. Djanos mandou de novo aqui. Por que ninguém quer me salvar até hoje? Eu não achei. Provavelmente, Djanos, porque a sua postura de apresentação para as relações não é uma postura de alguém que quer ser salvo ou que precisa ser salvo. E aí, isso que eu queria puxar esse comentário, porque, pessoal, essa disruptura do salvamento na relação, em que um fica maior e outro fica menor, também coitada da vítima. Não vem só da vítima, né, gente? Não vem só da pessoa que quer ser herói, da pessoa que quer ser salva. Quem está do outro lado também permite que isso aconteça e também se coloca nessa posição de alguém que precisa de recursos. Sim. Né? Então, como que o salvamento se desenha? Através de uma ponta da relação em que alguém acha que deve ser grandioso demais e de outra ponta da relação em que alguém se julga pequeno demais ou incapaz de gerir as próprias necessidades. E aí olha o par perfeito acontecendo e olha literalmente a merda acontecendo. Porque como a Luísa disse, né, gente, o ideal das relações é isso aqui, né? Duas pessoas que são iguais, que têm valores iguais. Quando a gente faz isso, acabou. Quando a gente faz isso, acabou. A gente tem que chegar nisso aqui. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é reciprocidade, né? Então, a quantidade de doação que você faz, você tem que receber. Sim. E tem muita gente, pessoal, que por incrível que pareça, tem muita dificuldade de receber, tem muita dificuldade de ser ajudado. Quando se coloca numa posição de vulnerabilidade, de fragilidade, precisa da mão do outro, precisa da ajuda do outro, não se sente bem, se sente inferiorizado, se sente fraco. Então, James, provavelmente você não se coloca na postura de alguém que precisa ser salvo, por isso que os salvadores não se apresentam para você. A Verônica disse aqui, o que devemos fazer para sair desse lugar de vítima? E aí, dona Luísa? Gente, primeiramente, para a gente sair do lugar de vítima, a gente tem que sair do lugar de salvamento, né? Dentro desse contexto. A gente pode se vitimizar de outras formas, mas dentro desse contexto que a gente está discutindo, nós temos que sair do lugar de salvamento. Como é que a gente sai do lugar de salvamento? Primeiro, com humildade, de reconhecer qual é o seu lugar na vida do outro, né? E o seu lugar como parceira, né? Como companheira, como mulher, é um lugar de estar junto, né? De construir junto. Não é um lugar onde você vai determinar como é que as coisas funcionam. Não é você que vai guiar o outro. Você não vai supervisionar o outro. Não, você não vai ensinar o outro. Nossa, as mulheres fazem isso muito. Elas querem ensinar os homens a serem homens. Elas querem guiarem esses homens para serem os pais. Isso é broxante, né? É broxante, né? Gente. É horrível. Não pode ver um homem maturo que quer lá ensinar e supervisionar. Gente, você não é professora do seu companheiro, você não é mãe, tutor. Né? Você não é cuidadora. E essa é uma das questões muito fortes do filme, porque ela assume o papel de cuidadora. E quando ela faz isso, ela já está acima. Porque ela já se coloca capaz de fazer coisas que ele não é capaz, né? Então nós temos que ter a humildade de entender qual é o nosso lugar. E o nosso lugar, gente, embora ele seja importante, ele possa sim impactar na vida do outro, não é um lugar de transformar a vida do outro. Tira isso da sua cabeça, o papel não é transformar a vida do outro. Isso é a gente se engrandecer. Quando a gente tem essa vontade de ser uma pessoa tão especial para transformar a vida do outro, isso é um complexo de grandeza que a gente tem. Nós podemos sim ser especiais e importantes para o outro, mas a gente não pode ter nessa ideia quase megalomaníaca de que a nossa presença vai mudar totalmente a vida do outro, senão é saudável. Então a primeira coisa é fazer um exercício de humildade, de entender de qual é o seu lugar na sua relação, que é esse lugar de igualdade, que não é um lugar onde você sabe mais, você consegue mais. Essa é uma das questões assim que eu acho que é importantíssimo. Outra coisa é olhar para o outro como adulto. Quando você olha para o outro como criança, como se ele só... Não que como incapaz. Incapaz. Quando você tem pena do outro. Gente, pessoal, eu falo tanto da pena nos meus cursos, sabe? Porque eu escuto isso, nossa, mas eu morro de pena dele.
coitado, nossa, tadinho. Toda vez que você tem pena de alguém, gente, você atesta que essa pessoa é uma incapaz. Você só tem pena de quem você acha que é incapaz, que é menor, que é pequeno. O coitado é um lugar de inferioridade. Então, a gente tem que olhar para o outro com esse lugar de igualdade. Ah, mas a vida dele não está boa, ele vai ter que desenvolver os recursos necessários para que a vida fique boa. Ele que vai ter. E ele tem a capacidade, se ele quiser. Qualquer pessoa adulta tem a capacidade de transformar a própria vida e não a vida do outro. Nós temos que olhar para o outro com o respeito que ele merece, porque ele é adulto, ele é dono e senhor das suas vontades. Ele tem o direito às suas escolhas. Isso é muito difícil, a gente não quer dar ao outro o direito dele escolher, porque não concordamos com a escolha dele, né? Mas a maior manifestação de respeito é você mesmo não concordando, você entendendo que é direito dele escolher. Você não é obrigado a ficar com a pessoa que você não concorde com as escolhas dela. Mas você também não tem o direito de tentar submetê-la às suas vontades. Se você quer estar na relação, você vai precisar avaliar se você consegue estar com aquela pessoa do jeito que ela é. E não com um projeto que você vai investir para que essa pessoa seja outra coisa diferente daquilo que ela é. Então, fazer essas mudanças te ajuda muito a sair do lugar da salvadora. E quando você não está no lugar da salvadora, é muito mais difícil você ir para o lugar da vítima, porque você se assume a responsabilidade por si mesma, não acha que doou tão mais para o outro, e o outro assume a responsabilidade por ele mesmo. E o que eu vejo desse esquema, né, de compensação de se tornar salvador de alguém. O grande pulo do gato para mim é: você não precisa entender por que você quer ser vista como grande. Você precisa entender por que você se acha pequena. Porque você só vai para essa imagem de grandiosidade, para essa postura de alguém que vai salvar e que vai conseguir resolver absolutamente tudo, porque você tem uma necessidade de se convencer de que você tem algum valor. De que você tem a necessidade de se convencer de que você é uma pessoa que pode ser vista pelos outros como importante, que você pode ser querida. Então, a grande chave dessa história é entender por que o seu senso de valor está prejudicado e por que você precisa tomar essas atitudes de salvamento para que você sinta que você é importante. Uma pessoa que tem uma boa autoestima no amor, pessoal, ela não fica salvando ninguém. O que ela faz? Ela faz os acordos, os contratos de relação, respeita os contratos e os acordos de relação, faz aquilo que é a sua responsabilidade e deixa o outro fazer o que é responsabilidade dele também. Exatamente. Ah, doutor, mas tem gente que não faz. Aí, querida, se não fizer, aí você tem que ver o que você quer fazer com esse relacionamento, porque aí você está participando de um contrato unilateral, em que só você age, só você se mexe. E pessoal, mote de relacionamento. Vamos lá, Luísa, mote de relacionamento. Namorar com criança. Sim. Namorar com adolescente, namorar com pessoas emocionalmente instáveis e namorar com pessoas que não têm condições de oferecer aquilo que você precisa. Sim. Pessoas que não têm condições de oferecer aquilo que você precisa. Pessoas muito instáveis, pessoas muito desorganizadas, pessoas agressivas, pessoas que não têm contato com seus próprios sentimentos, com seus próprios desejos, distanciadas afetivamente. E pessoal, é difícil eu falar isso até como médico, mas pessoas que não têm integridade e saúde física o suficiente para viver o relacionamento. Como que você vai namorar com alguém que tem Alzheimer? Como que você vai amar e estar num relacionamento saudável, que você se sente bem, que você sente que você recebe nutrição nessa relação, se o seu parceiro está em morte cerebral? Então, em relação a isso, já quero até pegar esse gancho, é isso que me chocou muito desse filme. Gente, falar de problemas neurológicos que tornam as pessoas incapacitadas, falar de problemas que deixam as pessoas paraplégicas, sem mobilidade, sem alegria de viver dentro do amor, são temas muito pesados. Sim. A questão não é simples. E tem até um momento do filme que é o seguinte: ela descobre que ele quer fazer o suicídio assistido e ela leva para a família dela, né? E a mãe dela entra numa negação absurda e fala assim: não, ele não vai fazer isso. Não vai fazer isso, não vai fazer. E ela explica: mas mãe, é uma decisão dele, né? Não tem o que eu fazer. E a mãe dela fala assim: não, mas isso não é pior que assassinato, né? E na hora me caiu a ficha e eu falei: gente, isso é um tema muito, muito delicado.
né? Eu não tô falando, prestem bem atenção, eu não tô falando que se o seu parceiro ou sua parceira tem um acidente, ou se fica adoecido, ou se fica acamado, você tem que abandonar essa pessoa e jogar ela no lixo como se ela fosse descartável. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que a gente precisa ter uma compreensão realista de que o seu relacionamento e o seu amor não vai ser igual e não vai ser do mesmo jeito que foi antes, porque a capacidade dessa pessoa de oferecer aquilo que você precisa como ser humano e como alguém que gosta de receber amor, não vai ser a mesma. E por isso que esse tipo de relacionamento em que o parceiro ou a parceira se torna cuidador não funciona. Porque nesse relacionamento, um recebe demais e o outro doa demais. Quem recebe demais, pessoal, quem recebe demais, fica numa postura de incapacitação e não consegue devolver. E quem doa demais fica exausto. Se você está doando tudo que você tem, não sobra energia para você e não sobra energia para sua relação em si. Eu acho que é muito interessante ver isso no filme. Alguém tinha perguntado qual era o filme é Como Eu Era Antes de Você, tá, pessoal? Que a gente vê o Will muito mais saudável do que a Luísa. Porque o Will, ele não estava em condições de... Essa é a grande ironia da história. Exatamente. Ele não estava em condições de oferecer um relacionamento para ela. Por mais que ele gostasse, fica claro o carinho que ele tem por ela. Ele tenta, né, fazê-la feliz em vários aspectos, ele gosta da companhia dela, mas ele não tinha condições de oferecer a ela um relacionamento, porque ele estava muito limitado, ele tinha problemas de saúde que eram sérios, ele ia parar no hospital quase de 2 em 2 meses, né? Então ele não tinha, por mais que ele quisesse, né, ter um relacionamento com ela, e lá no filme fica claro que ele gostaria, se não fosse toda a condição dele, ele gostaria de ter um relacionamento com ela. Mas ele não consegue, né? E olha como é interessante, tem uma cena na viagem, né? Que é a viagem que ela montou para mudar a ideia dele, né? De fazer o suicídio assistido, que ele conversa com ela sobre isso e ela fica em negação de não, eu não preciso de mais nada, não, eu só preciso que você exista. Não é assim que funciona o relacionamento, gente. Somente a existência do outro não é o suficiente para que a gente sinta preenchimento, nutrição emocional numa relação. No começo poderia ser maravilhoso, mas pensar em viver assim 10 anos, 15 anos, 20 anos ia ser exaustivo. E o Will fala isso para ela. O Will fala, eu não quero que você se prive, eu quero que você viva, eu quero que você tenha outras experiências. E ela fica em total negação, como se estar com ele fosse a única coisa capaz de preenchê-la. Isso é uma fantasia. Eu achei ele numa maturidade emocional nesse momento, sabe? Conversando com uma criança que acredita, gente. As caras que ela faz é tipo assim, a cara de menina de 6 anos. Exatamente. E assim, e é uma criança que acredita mesmo, e aí nós temos que avaliar o quanto isso mexe com as nossas fantasias, né? Ela acredita mesmo que ela seria capaz de ser feliz com ele naquela condição. E pessoal, novamente, ela seria um relacionamento, se esse relacionamento fosse, né, para a vida real, seria um relacionamento muito difícil, iria tomar muito dela, sabe? E existiria sim a possibilidade dela se ressentir, e ele fala isso pra ela, eu não quero que no final você acabe arrependida por ter gastado a sua vida comigo. E isso era uma possibilidade sim, de no final ela ficar ressentida com ele, né, por toda entrega que ela deu da vida dela. Então, um relacionamento real, né, dentro daqueles dois personagens não seria possível, se fosse possível, não seria agradável e não seria saudável. O que eu gosto do filme é que o final é realista, sabe? Eu acho muito realista o final, porque o filme todo a gente passa com a expectativa de que o amor dela vai convencê-lo a querer viver novamente. E no final a gente percebe que o amor não tem esse poder. Eu realmente acho que ele chegou a amá-la, né? Ela amava ele, mas o amor não tem esse poder, gente. O amor não resgata o sentido de vida do outro, de alguém que está muito deprimido, que está passando por uma condição muito difícil, como é no caso do Will. Nós temos que desfazer essa fantasia. O amor pode, como aí mostrou o filme, pode oferecer companhia, pode tornar a trajetória um pouco mais leve, mas ele não devolve para o outro aquilo que foi tomado. Então o amor não devolveria saúde para o Will, a liberdade que ele tinha, não devolveria, né, a possibilidade dele voltar a ser quem ele era. E ele não suportava viver daquele jeito. E na vida real é isso, gente. Eu vejo tantas pessoas assim, tão empenhadas, né,
em dar sentido à vida do outro, isso não nos cabe e nós não temos esse poder. E quanto mais cedo a gente admitir que não é o nosso papel e nós não damos conta de oferecer isso, mais maduro você se coloca na relação, né? E o que eu acho brilhante do título do filme é o seguinte: como eu era antes de você. Quando você vê a capa e você lê o título, o que você pensa? Ah, ela vai contar uma história, né, de como que ela era antes de amar, né? Mas o como eu era antes de você, eu vejo que a gente tem que analisar pelos dois personagens, né? E o mais irônico dessa história é: quem está em processo de sofrimento agudo e intenso é o personagem masculino, que é atropelado e fica paraplégico. Só que depois da ameaça de morte, depois desse atropelamento, desse acidente, ele transforma a sua visão e passa a entrar mais em contato com as suas próprias necessidades e passa a se perceber um pouco mais de acordo com a sua visão de mundo. Então o Will, desde o começo do filme, ele se mostra uma pessoa que está conectada com aquilo que ele sente, com aquilo que ele pensa, mesmo que tudo isso seja muito negativo. Então, sobre a visão do personagem Will, eu vejo que como eu era antes de você é como eu era antes do acidente, né? Como se você fosse o acidente, né? Esse evento que marcou, né? Agora, para Louie, como eu era antes de você é como eu era antes de conhecer o Will. E aí, qual que é a ironia da história? Ela que tá bela, ela que tá plena, ela que veste roupas coloridas e é uma personagem solar, mas é ela que tá destituída de sensação de valor, né? Então, eles são colocados de formas opostas no visual e na forma com que eles se sentem, né? O Will, apesar de estar imobilizado, ele tem muito mais mobilidade emocional e muito mais mobilidade de contato consigo mesmo. Sim. Agora, ela que está fisicamente saudável e que está conseguindo agir na vida, na fisicalidade, ela é uma pessoa que está distanciada de si mesma, que não conhece as próprias necessidades e que não consegue se aprofundar naquilo que ela precisa fazer para ela alçar novos voos. Sim. Tanto que, né, o final do filme é ela transformada pelas atitudes do Will. Sim. E não ao contrário, né? E quando a gente vê esse par, a gente acha que vai ser o contrário, que é ela quem vai transformar ele que está debilitado. Mas aí no final do filme, o que a gente enxerga? A debilitada era ela, né? Que não conseguia ainda entender que ela se colocava uma série de limitações e provavelmente por isso fazia muito sentido para ela achar que ela ia salvar alguém que não precisava ser salvo. E além de não precisar ser salvo, não queria ser salvo. Sim, isso é importante. Eu acho interessante o final do desfecho do filme também, que na verdade quem salvou, não é que ele salvou, ele impactou, transformou a percepção de vida, né? Foi o Will que fez isso com ela. Porque o Will, ao longo de todo o relacionamento dos dois, estava o tempo todo falando para ela: olhe para si mesmo, não se diminua, você para de falar assim de si mesma, né? Vá fazer, você consegue fazer tudo que você quer. Ele o tempo todo estava mostrando para ela quem ela era de fato, né? E convidando ela a se conectar com ela mesma. E ela estava fazendo o contrário, olhando para ele, e ele fala: olhe para si mesma, né? Você vai dar conta, vai voar, vai ver a vida. E no final parece que ela foi, depois dele ter dado o empurrão. Tem um elemento do salvamento dele também, porque ele era rico, né, gente? Tem. Essa parte dele ser rico e deixar o dinheiro pra ela e contratar o pai dela, né, pra que ela tivesse liberdade pra ir embora. Também vem um elemento de salvamento dele. E é interessante esse elemento do salvamento, pessoal. Vocês já perceberam como é muito comum essa história do cara rico e da menina que não é tão rica? Essa coisa do cara rico mexe muito com essa fantasia do salvamento financeiro, que infelizmente hoje com a mulher, com todas as conquistas que ela tem, ainda tem-se essa fantasia de que um homem que tem condições financeiras vai te dar uma estabilidade, né? Você não vai precisar se preocupar com isso. A gente pode ver isso não só nesse filme, como também lá nos 50 Tons de Cinza, também é um cara muito rico, sabe? Essa fantasia desse cara lindo e rico, gente, nós precisamos desfazer. Porque enquanto a gente ficar com essa fantasia de que é alguém que vai dar segurança financeira para nós, a gente vai ainda se colocar numa situação de dependência, né? Nós como adultas, né, e ainda bem que nós mulheres já alcançamos muitos lugares, nós como adultas, nós precisamos ser responsáveis pelo nosso sustento, tá, pessoal? Então isso do filme é algo muito comum em filmes de romance, que é esse cara rico
que leva ela para lugares paradisíacos, que resolve financiar a vida dela para que ela possa viver do jeito que ela quiser. Isso é fantasia. Na vida real a gente tem que ralar muito, se sustentar para conseguir sair de casa e viver a vida do jeito que a gente consegue dentro das nossas condições. Então também tem um salvamento dele muito sutilzinho lá no final. Nossa, mas eu achei zero sutil. Pra mim, no final do filme, o que eu pensei? Se essa personagem estivesse na vida real, ela ia ter ganhado essa bolada, ia estar com a conta cheia de dinheiro e não ia estar sabendo bulhunfa sobre o que fazer com isso e ia continuar no mesmo comportamento. Porque se a gente pensar, gente, a Luísa, né, a personagem do filme Luísa, ela não saiu da postura de vítima. O cara teve que morrer e encher a conta dela de grana para ela poder fazer uma viagem, né? Ela teve que ser empurrada por alguém, tipo assim, minha filha, ó, eu vou morrer aqui, vou deixar uma carta super triste, vamos ver se mexe, né? Ela teve que ter esse estímulo muito intenso, ela teve que ter uma mudança estrutural da vida dela para que ela conseguisse se mexer, né? Então, assim, eu acho que é muito interessante a gente olhar isso, pessoal, até sobre como a vítima se comporta diante da ajuda dos outros. A vítima sempre vai demandar sempre mais, porque se a vítima não consegue perceber aquilo que ela precisa fazer para que ela conquiste suas próprias coisas e seja feliz, isso se torna um ciclo que ela sempre vai demandar recebimento. Ela nunca vai querer parar de receber. E outra, quando você está se relacionando com a vítima e por algum motivo, algum dia você fala assim, não, eu acho que você pode se responsabilizar um pouquinho, você pode se mexer um pouquinho, ela vai ficar totalmente revoltada, porque é como se você estivesse, gente, alimentando alguém e de repente você para de dar comida, porque a pessoa fica com fome, né? Então a Luísa, para mim, ela não conseguiu sair do ciclo de vitimização. Ela só ganhou uma baita maquiagem de riqueza, né? Para ela continuar se sentindo insuficiente com dinheiro. Não, e esse dinheiro vai acabar. Se a gente fosse projetar, né, o futuro, é bem provável que depois que o dinheiro acabe, todo esse glamour acabe, que ela volte para o mesmo lugar de salvamento que ela estava, né? Infelizmente. E para encerrar, pessoal, eu tô vendo aqui vocês, muitas pessoas se identificando, né, falando que você faz assim, ou que fazia, ou que já não tá fazendo mais. Isso é muito bacana. Eu acho que o primeiro passo para nossa transformação é a consciência, sabe? É cair de fato a ficha. A última coisa que eu queria falar, gente, sobre esse filme é um momento onde a Luísa está com o namorado dela, né, que é o Pat, e ele começa a questionar a postura dela, né, de colocar o Will como centro da vida dela. Um questionamento muito válido, por Gente, sinal. não falou do ex-namorado, nossa. Pois ele começa a questionar a postura dela, né? E aí ela fala pra ele precisa de mim, ele, o Will, né? Ele precisa de mim. E aí ele fala assim, mas eu também preciso, ou não preciso de ele precisa de mim. Gente, essa fala de ele precisa de mim é uma fala muito da Salvadora, cara. Muita. Essa necessidade, só que a Salvadora, ela tem necessidade de ser necessária. Ela tem vantagens do outro precisar dela, porque se o outro precisa dela, ela é especial, ela é poderosa, né, e importante na vida dela. Então essa fala dela, e é uma fala que eu escuto muito de pessoas dependentes. Ah não, mas ele precisa de mim, ele precisa de mim. Como se a pessoa fosse, se você saísse da vida dela, ela fosse sentar no chão e morrer, desfalecer, sabe? E isso é uma fase fantasiosa, tanto é que ele não precisava dela, né? Que ele foi viver a vida dele da forma como ele queria, de fato. Não, e olha que ironia, a dependente fala, ele precisa de mim. Então, gente, ela tá apontando no outro aquilo que acontece com ela mesma. Sim, exatamente. Né? Ela tem uma dificuldade com ela mesma e ela coloca no outro essa dificuldade como se a dificuldade fosse do outro. Sim. E ela cria uma história para si mesma para ela se permanecer no sofrimento. Exatamente. Esse discurso de o outro precisa de mim, a gente tem que questionar, será que não é você que tem a necessidade de que ele precise de você? Porque se ele precisar de você, você vai se sentir importante, você vai se sentir amada, você vai sentir que você tem um lugar especial na vida dele se ele precisar de você. Né? E nesse caso do filme era isso, ela precisava muito mais dele do que ele dela. Ele já estava conformado com a escolha dele, eles tiveram momentos que foram bacanas, mas ele não precisava dela. Tanto é que não precisava, que ele no final ele fez aquilo que ele queria fazer de fato. Não, e essa parte do filme eu achei horrorosa, porque assim, olha como as vítimas podem ser ruins, podem ser perversas, tá? Porque o que ela fez, da forma que ela fez com o ex-namorado dela, né, foi descartar ele.
né? E o filme, como que o filme pinta esse relacionamento que está acontecendo quando o filme começa, né? Como um relacionamento que está meio truncado, como esse namorado que é um namorado que tem muita dificuldade de olhar para ela, para as necessidades dela, mas ele é um parceiro que é reflexo daquilo que ela é, né? Só que, realmente, quando eles terminam, eu fiquei chocado com a forma fria e distante que ela fala com ele e como ela não entende que ele também é uma pessoa e que ele também vai sofrer nessa história de ser tratado como alguém que é descartável porque chegou alguém que precisa mais, né? Isso, né? E essa fala dele, eu achei, de verdade, eu achei pesada mesmo. Ele falou assim, mas querida, eu tô com você há 7 anos. 7 anos. E eu? Né? Você quer alimentar a sua necessidade de ser necessária? E como que eu fico na história? Resposta, como que ele ficou nessa história? Jogado no lixo. Literalmente jogado no lixo, como alguém que não teve representatividade nenhuma para ela. E as vítimas, pessoal, tem até uma psiquiatra que ela fala, as vítimas são as pessoas das quais eu tenho mais medo. Porque a vítima, quando ela entra na necessidade de preencher seus próprios vazios, ela pode ser manipuladora, ela pode ser controladora e por vezes, para ela sentir que ela é importante, necessária, que ela tem valor, ela pode ser inclusive maldosa. Então, prestem atenção nisso. As vítimas nem sempre são as vítimas, se é que vocês me entendem. E lá no filme é interessante porque a construção do filme dá a entender de que ela amava tanto o Will que ela precisava terminar com o Beth. Como assim? Não faz mais sentido. Joga essa pessoa no lixo. Sim, né? e a gente não olha pelo lado dele, fica parecendo que isso é a consequência natural. Não, mas eu olhei, né? eu olhei. Mas quando a gente vê, de novo, ela só foi assim, pegando a energia de vida dela toda e colocando no Will e descartando todo o restante. Né? Enfim, é bem provável, igual o Léo falou, que com a morte do Will, ela ficasse completamente perdida, na verdade. Insuficiente com dinheiro. Exatamente. Não era todo aquele glamour que o filme trata, tá? Então, pessoal, prestem muita atenção nesses lugares que vocês se colocam, tá? Prestem atenção, de novo, a nossa ideia aqui com Amor na Mídia não é falar, nossa, nunca mais vejo um filme. Veja o filme, é divertido, você se emociona, né, e tudo mais, você ri. Mas veja o filme, novamente, entendendo que aquilo lá é uma ficção. Uma obra. É uma fantasia, que é bonito, a gente queria que fosse daquele jeito, preenche o coraçãozinho em algum momento, mas que quando nós vamos para relacionamentos da vida real, a complexidade é muito maior do que simplesmente é colocado no filme. No filme parece que qualquer coisa pode ser resolvida, eles têm recursos para tudo, na vida real não funciona desse jeito. E nós precisamos ter um olhar crítico, não só o filme a gente pode acreditar que é o filme, a gente tem que ter um olhar crítico para a realidade e para como você se coloca diante dessa realidade, especialmente dos relacionamentos amorosos. Exatamente, gente, repitam comigo, amor não transforma, sentimentos não transformam ninguém. O que transforma as pessoas é a abertura dessa pessoa para se transformar e as atitudes que ela vai tomar em direção a isso. Tá bom? Cuidado com as ideias sobre o amor. Cuidado. Exatamente. E ó, gente, amor não salva. Então, ninguém vai te salvar. Isso é importante. Não existe ninguém que vai te salvar. Não vai acontecer de um milionário cair nos seus braços aí e transformar a sua vida. Golpista do Tinder. Não vai acontecer, entendeu? Ou então, se acontecer, assim, é um milagre. Isso seria sorte, na verdade, né? Mas, no geral, para meros mortais, não vai acontecer. Ninguém vai te salvar. E, você também não vai salvar ninguém. E tá tudo bem não ser o salvador, tá tudo bem não ser o herói. Você pode ter muito valor sendo você mesma. Muito valor. E ser feliz e construir coisas incríveis sendo só você mesma. Você não precisa ser a heroína ou o herói, né? Pra ter um lugar de destaque na sua vida e na vida das pessoas ao redor. Ok? Ficamos por aqui, né, Léo? Ficamos. Falamos bastante, hein? Muita coisa, viu? Gente, se vocês querem depois assistir essa aula vai estar no podcast do Léo, vai estar no meu podcast, eu vou colocar também no meu YouTube na semana que vem, tá bom? Compartilhe com as pessoas que vocês saibam, né, que precisam escutar esse conteúdo, tá bom? Exatamente, gente. Fiquem aqui com a gente, semana que vem tem mais Amor na Mídia. Um beijão e muito obrigado, uma ótima terça. Beijo, pessoal. Tchau. Até mais.